Amém, irmãos? Bom dia. Hoje a gente vai desfrutar um pouco na quarta-feira, amém? E para começar, vamos ler o versículo do dia, que é Gênesis 2:17, que fala: Mas na árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Bom, o título da mensagem de hoje é O Governo da Vida. Bom, logo no primeiro parágrafo, a gente já leu um pouco sobre o que fez o Lúcifer cair, o que fez ele se desconectar de Deus, amém? Em João 17:3. Ou seja, em sua rebelião, ele se tornou o mentiroso e pai da mentira, passando a ser chamado de Satanás, o adversário de Deus. Ele fundou um reino, um império para si, que é o reino das trevas, com poder de morte. Ou seja, pelo pecado de Adão, todos nós, pelo pecado da árvore do bem e do mal, todos nós a gente estaria nesse reino das trevas. Só que a partir do momento que a gente crê em Jesus e a gente se entrega a Ele, Deus ele nos liberta e nos leva para o império da luz, amém? Bom, o Senhor, ele veio como homem, e como homem ele morreu. Ele se sacrificou por todos nós. Como a gente pode ler em Hebreus 2:14, que fala: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Deus é luz e amor, o diabo ele é trevas, ele é escuridão, sendo algo que nos corrompe. Ou seja, Cristo, o Filho de Deus, ele é o nosso Rei e nos governa. Amém? Como a gente pode ler em 1 João 3:9, que fala: E todo aquele que é nascido de Deus e nele permanece, não vive na prática de Deus. A partir do momento que a gente está junto com o viver do Senhor, ou seja, um viver de Cristo, onde a gente participa das reuniões, ora, nós estamos junto com a palavra, imergindo na palavra, nós estamos junto com o Senhor. Ou seja, todo aquele pecado que estaria na nossa origem não está mais. Então a gente estaria está no reino da luz, amém? Todo aquele que tem a vida e vive na comunhão da vida, sendo suprido pela palavra da vida, não vive pecando. Não porque segue um mero comportamento ético. Ou seja, não é algo superficial que a gente faz para ser alguém bonzinho, alguém socialmente aceito, mas assim, algo que a gente tem que fazer no nosso interior, é algo que tem que estar junto na nossa alma, amém? Mas porque é a genética da vida de Deus. O mundo, ele nos odeia, o mundo nos odeia, ele sempre vai continuar odiando, porque nós somos filhos de Deus, amém? Mas quando essa vida estiver totalmente crescida, o reino do Senhor aparecerá, e o império das trevas de Satanás será destruído, amém? Bom, agora vamos ler João 17:14-15, que fala: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O Senhor, ele nos deu a sua palavra, ele nos deu o seu mandamento, e a gente tem que seguir. A gente tem que seguir de perto a palavra. E a nossa missão, o nosso objetivo é levar o evangelho para todo mundo, amém? Como em Romanos 8:19-21. A nova criação, até que a revelação da glória dos filhos de Deus seja consumada. Ou seja, processo esse que ocorre pela palavra, pela santificação na verdade. Porque a palavra é a verdade. Amém? Bom, desde o princípio, Deus deu liberdade ao homem para escolher entre a vida e a morte. No jardim do Éden, onde a gente tem a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porém, o homem, ele pecou. Ou seja, o homem comeu daquele fruto. E a partir do momento que ele comeu aquele fruto, ele morreu. Mas não é uma morte física, algo que afeta o nosso físico, mas sim algo que corrompe o homem. Ou seja, a partir daquele momento, um homem ele não deixou de ser filho de Deus. Mas quando a gente se volta ao Senhor, quando a gente se volta com fé, se volta à palavra, nós estamos no seu reino. Amém? Como a gente pode ler em Gênesis 2:9, que fala: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal.
Ou seja, o diabo, ele corrompeu o homem. Ele querer provar aquela fruta, ele querer provar o conhecimento, ele querer ter essa ganância que a gente não precisava ter. Amém? Bom, agora no último parágrafo a gente lê: amamos a palavra da vida, que nos introduz na comunhão da vida e nos enche da vida divina, do amor e da natureza de Deus, capacitando-nos mais e mais a amar-nos uns aos outros. Amém? Para nos mantermos unidos, deixamos-nos ser governados pela palavra de Deus, permanecendo na comunhão da vida. Amém?